E aí, pessoal, mais um César Cidade Dias falando de Grêmio. E hoje para falar de um personagem que com o Grêmio só teve problemas, né? Teve aquela origem lá, aquele sucesso que ele fez lá no início da carreira e depois teve muitos problemas. Ronaldinho Gaúcho e Assis. Por que falar deles aqui nesse canal? Porque, de certa forma, eles têm alguma vinculação e eles têm esses personagens, eles têm algumas situações vinculadas ao Grêmio. E hoje, na noite, na verdade, na madrugada desta quinta-feira, no Paraguai, eles foram investigados. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo e o que se tem de informação, mas eles foram vítimas lá, no caso, o Paraguai foi vítima de documentos falsos, né? Alguma coisa relacionada a documentos falsos com o Assis e com o Ronaldinho, lá numa ação de marketing que eles estavam fazendo no Paraguai. Notícias dão conta, vindas do Paraguai, de que os passaportes utilizados foram passaportes adulterados, enfim, são falsos. E aí, naturalmente, a gente vai para uma reflexão, que é uma reflexão importante, que diz respeito à relação do dinheiro com as leis, né? Como é complicado para algumas pessoas entender que o dinheiro não está acima da lei. E essas pessoas, isso passa muito pela forma como o Assis e o Ronaldinho agiram durante a sua vida, né? Sempre imaginando o dinheiro acima das outras coisas, sempre vendo o dinheiro acima das outras coisas e considerando que o dinheiro está acima do bem e do mal. E não está. E nada, na verdade, está acima das leis. E ninguém pode aceitar, por exemplo, que se tenha documento falso. E principalmente quando esse alguém é um exemplo para milhões e milhões de pessoas que seguem, que curtem, que gostam do trabalho e que tem na figura dele um ídolo, né? Um ídolo. Então, muito triste a gente poder ver ídolos da nossa sociedade, ídolos do futebol brasileiro, ídolos de muitos gremistas também, por que não? Passando por constrangimentos como esse, porque se entendem, se veem acima da regra, acima da lei, acima das pessoas, acima de toda e qualquer condição mínima de se viver em sociedade de forma correta e de forma leal. Eu fico triste em ter que falar isso, porque a gente sabe, e nós que convivemos dentro do futebol, nós sabemos que é importante, muito importante, a figura desses ídolos dentro da formação dos nossos jovens, sejam jovens jogadores, sejam jovens torcedores. Quando se faz e se cria a figura de um ídolo, como é o caso do Ronaldinho, tem que se ter uma responsabilidade redobrada, tem que se ter uma responsabilidade ainda mais firme com relação a todas as ações do dia a dia. Não se pode permitir, não se pode aceitar, por exemplo, que ele passe por um constrangimento como que ele está passando agora, porque alguém disse, vem que aqui eu resolvo para ti, vou te dar um documento aqui e ali e vou resolver para ti um problema de entrada ou não dentro do Paraguai para tu fazer uma ação de marketing. Que vexame, que vergonha. É um deboche, e um deboche que o futebol brasileiro está sofrendo. Quando as pessoas falam da questão envolvendo o 7-1, quantas vezes vocês já ouviram a expressão 7-1 foi pouco? Pois 7-1 foi pouco. Porque o Brasil, ele ainda é vítima da malandragem, ele ainda é vítima dessas pessoas que acham o bom é o malandro, o jogador de futebol, o bom é o malandro, o bom é o que passa a perna, o bom é o que faz isso. Isso é o resultado. Isso é o resultado do que nós estamos vivendo hoje. Porque a gente acha que o dinheiro está acima do bem e do mal. Que ter dinheiro faz com que as pessoas possam fazer qualquer coisa e não podem, e tem que ser punidas de forma severa, talvez até de forma mais severa. Aí a gente também pode fazer uma crítica dizendo porque tem que dar exemplo. E é triste que a gente pare um dia muito cedo da manhã para discutir um jogador que foi jogador do Grêmio, foi formado no Grêmio e que hoje está nas páginas policiais do mundo todo. Desculpa o conteúdo não sendo tanto de futebol, mas me parece que esse roteiro é um roteiro que já era anunciado, e infelizmente já era anunciado. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Participem desse canal, curtam, compartilhem,
apertem no sininho ali para receber as notificações e vamos até a próxima. Dá-lhe Grêmio!